A Bíblia diz que tudo que foi escrito na palavra, ela serve para o nosso ensino. Nós já vamos assentar, irmão. Se você tiver com dor na perna, alguma coisa, você pode assentar, mas eu creio que ninguém está com dor na perna aqui, né? Nem. Nós podemos dar o sacrifício ao Senhor, né? O sacrifício de louvor. E toda a palavra de Deus, tudo que ela foi escrito na Bíblia, ela serve para o nosso ensino. Tudo. Quando se fala a história de Adão, nós tiramos algo daquilo ali para nós. Quando se fala de Noé, nós tiramos exemplo daquilo para o nosso dia a dia. E eu quero falar um pouquinho com você agora a respeito de Moisés. Moisés, um homem improvável. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de Moisés, nos sentindo pessoas improváveis. Vocês querem assentar um minutinho? Pode sentar, daí eu vou chamar. Daqui a pouco a gente vai cantar mais louvor. Nós não terminamos ainda o louvor. Não encerramos, né? Porque o culto só encerra a hora que der a bênção apostólica. E quando Deus chamou Moisés, Moisés disse assim: Senhor, tu sabes que eu sou um homem impuro. Só um minutinho, nós já vamos continuar. Tu sabes que eu sou um homem impuro. E um homem de impuros lábios. Tudo que sai de mim não é bom. Tudo que eu pratico não é bom. A minha vida, Deus, ela é improvável para poder libertar um povo. Moisés matou um egípcio. Moisés, ele foi criado no meio de um povo pagão. Moisés, ele era um homem que, se nós andássemos hoje olhando para a rua, uma pessoa que agisse como ele agia, dizendo: eu sou o libertador do povo, e nós olhássemos para um homem como Moisés, nós diríamos assim: não, está de brincadeira. Você, um homem impuro, um homem que tem palavras duras. A Bíblia fala que ele era gago. Imagina, irmãos. Além dele ser um homem considerado impuro, ele ainda não expressava direito. As suas palavras não eram eloquentes. Ele se via uma pessoa totalmente inútil para fazer algo para o Senhor, Criador dos céus e da terra. E no entanto, Moisés foi lá. Moisés foi falar com Faraó. Imagina hoje se alguém chegasse para você e dissesse assim: ó, vai lá, se apresenta ao presidente. Ou melhor, Deus dizendo para você: se apresente ao presidente e fala para deixar em paz esse povo. Nós iríamos tremer, nós iríamos balançar. Mas não é esse ponto que eu quero falar com os irmãos. Moisés, quando chegou, olha só, irmãos, como que é o mistério da palavra de Deus. O Espírito Santo vai falando comigo aqui, irmãos. Eu contemplo antes de falar para você. Quando ele chegou para Faraó, Deus falou para ele assim: Moisés, olha lá e fala para Faraó que você vai levar esse povo embora. Eram muitos. E aquele povo trazia bens, trazia dinheiro para os egípcios. Você acha que Faraó iria falar assim: tá bom, pode levar, vai tudo com você? Não. A Bíblia fala assim, que Deus falou assim: vai lá, Moisés, fala, Faraó. Só que Deus já falou para Moisés assim: só que eu vou endurecer o coração daquele rei, daquele homem, daquele faraó. Nós, no lugar de Moisés, diríamos assim: então por que eu vou lá, né, Jennifer? O Senhor fala aqui para mim ir, mas já fala que vai endurecer o coração daquele homem. Às vezes a gente passa situações na nossa vida que parece que tudo vai dar certo, mas de repente
algo vem contrário. Algo vem contrário. E a gente já pensa em parar, em desistir daquilo que Deus colocou para nós. Mas Moisés, ele foi. Ele chegou ao rei, ao faraó, e disse: liberte esse povo. Mas Moisés, em nome de quem? Você é aqui dos nossos. Você cresceu aqui. Você nasceu nessa casa. Você matou um dos nossos. Você fugiu. E agora vem com essa historinha de que deixa eu levar esse povo? E daí Faraó endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou o povo ir. Só que nesse processo, a gente conhece as 10 pragas. Eu não vou citar para vocês aqui na sequência, porque se eu citar, eu vou me embananar toda. Porque veio a praga dos piolhos, a praga das rãs. Você imagina, irmãos, um povo ser atormentado por piolhos? Um povo ser atormentado por rãs? Um povo ir na torneira para pegar água e sair sangue da água, da torneira? São 10 pragas. Mas Moisés, ele tinha uma certeza. Porque Deus já tinha dado a palavra de vitória para ele. Você vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que Moisés contemplava, irmãos? Só aquela terra. Só a terra que Deus havia prometido para Moisés. Às vezes você está passando por um período de pragas na sua vida. Um período que você fala assim: nossa, o que é isso? Acabou comigo. Agora eu desisto. Só que quando você olha, você dobra os seus joelhos, você vem na casa do Senhor, você se lembra da terra prometida que Deus tem para você. Aonde você vai alcançar, aonde você vai. Esse mundo aqui não oferece nada para nós. Nada, irmãos. Nada. A nossa visão é a terra prometida. Aqui diz lá em Apocalipse 21: e vi descer dos céus uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não existe mais. Nós almejamos isso, irmãos. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos todo dia pedir para que o Senhor venha nos limpar, nos purificar. Porque nós só entraremos nesse lugar santo, lavados no sangue. Irmãos, isso não é um mito de crente. Não é uma história de carochinha. Só vai entrar no céu quem for lavado no sangue de Jesus. Mas como assim ser lavado no sangue? Não é na água? Não. Porque foi o sangue de Jesus que nos purificou do pecado. É no sangue. O sangue teve um preço muito alto. Um preço de dor. Um preço de cruz. Quando você passar por luta, quando você passar por um período de desespero, lembra da terra prometida. Lembra do que Deus te prometeu. Lembra para onde você vai. Esses dias eu disse para Gabriela assim: filha, há tanta coisa ruim nesse mundo. Há tanta coisa triste nesse mundo. Há tantas coisas que não tem mais como valorizar, irmãos. Dá nojo, sabe? E noja a situação que o mundo vive.
Mas um dia nós não estaremos mais aqui. O dia que nós partimos para a glória, o que nos espera é uma coroa de vitória. Imagina Jesus chegando, dizendo assim: Elaine, vem aqui. Te darei agora um novo nome. Você não vai chamar mais Elaine. Talvez será vencedora. E essa coroa é tua. Entra para o gozo eterno. Aqui não tem mais choro. Não tem mais dor, né, Maria? Não tem mais tristeza. Sabe aquela tristeza que você sente às vezes? Não vai ter mais. Não vai. Só haverá um lugar de paz, de descanso. Haverá festa todos os dias, irmãos. Todos os dias. Você poder andar, não nesses asfaltos cinzas, cheios de chicletes jogados no chão, papelzinho de bala no canto, fezes de animal. Não. Vai ser ruas de ouro. E quando Moisés, vou voltar lá em Moisés. Quando Moisés, ele contemplava o que estava preparado para ele, ele dizia para ele mesmo: vale a pena. Vale a pena. Vou enfrentar, porque o Senhor está comigo. E aí só voltando um pouquinho. Quando Moisés chegou a Faraó falou assim: em nome de quem que você vem? E Moisés disse assim: Deus disse para Moisés: fala para ele que eu sou, enviou a voz. Por que você está passando pelo que você passa, irmãos? Por que você vem na igreja de domingo à noite? Por que você enfrenta muitas afrontas, muitas palavras ferinas? Você pode dizer assim: porque eu sou, me enviou a voz. Eu estou aqui por um propósito. Eu sou. Em cima dele não tem ninguém. E Moisés caminhava no deserto. Faltava água, o povo reclamava e Deus dava água. Faltava comida e o povo reclamava, Deus dava comida. Deus sustentava cada detalhe. A gente conhece a história, a gente já sabe. O mar se abriu. A Bíblia fala que nem os calçados dos pés deles gastaram. Os calçados cresciam junto, irmãos. Eles tinham um shopping pessoal, sabe? As roupas das crianças cresciam no corpo e não se desgastava. Isso que era mais interessante. 40 anos ali, nesse período de tempo, Moisés, no momento de desespero. É esse ponto que eu quero parar com você. No momento de desespero, ele chegou uma hora que ele falou assim: Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes você disse isso para o Senhor: não aguento mais. Não dá mais, Deus. Por que o Senhor não me leva? O que eu estou fazendo aqui? Não dá mais. Enfrentar essas lutas com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com a minha casa, com meus parentes. Essa situação financeira que eu vivo. Não dá mais, Deus, não dá mais. Sabe o que Moisés fez? Deus disse para ele assim: sobe, Moisés. Sobe no monte. Sobe, porque eu vou falar com você. Deus está te convidando para subir hoje, irmãos. Sobe no monte. Aí Moisés subiu. E a Bíblia diz que houve uma nuvem negra que cobriu o pico do monte. Cobriu. E cadê Moisés? Aonde Moisés estava? Lá no pico do monte.
Esses dias Deus falou muito comigo a respeito disso. E a Bíblia fala que as nuvens eram negras. Muitas vezes nós estamos andando, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos jejuando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos fazendo tudo o que o dicionário, o que a agenda, o que a cartilha manda. Tudo. E a gente fala, por que está assim? Mas Moisés não desceu de lá. Ele permaneceu lá. Aí quando a Bíblia fala que Deus falou com ele. E ele desceu com as tábuas da lei. Irmãos, ele teve a oportunidade de ver Deus escrevendo. Lembra aquele Moisés, que era um homem de impuros lábios, um homem duro, um homem que falava gago. Ele provou da glória de Deus. Agora uma pergunta: que diferença eu e você tem de Moisés? Qual a diferença? Você foi chamado, Deus te prometeu a terra prometida, Deus já fez milagre na tua vida. Quem já provou o milagre de Deus? Levante a mão. Quem já viveu o milagre do Senhor? Quem já viveu uma cura do Senhor? Quem já sentiu Deus tocando em você? As nuvens, irmãos, elas podem até estar negras, mas a experiência que você tem com Deus, essa ninguém pega, ninguém tira. Ninguém tira. O que você já viveu com o Senhor. E tem muito mais. Tem muito mais. Porque quando Moisés desceu do monte, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. Que alegria poder fazer parte do plano de Deus e do propósito de Deus. Que alegria poder viver aos pés do Senhor. Irmãos, não seja um crente bichado, um crente com cupim, um crente manco. Seja um crente feliz. Seja um crente que pode passar por luta, mas também sabe que vai alcançar a vitória. Ontem à noite, a hora que eu saí do culto aqui, eu estava indo no trecho da minha casa, eu já tinha deixado a irmã Lene lá. Aí eu comecei a pensar no tema daquele hino que a gente canta, que a sua glória fez comigo. Que era tão real a presença de Deus dentro do carro, irmãos. Eu falava assim, Deus, o que a sua glória fez comigo? E eu dava risada, irmãos. Eu falava, o que a sua glória fez comigo? Porque quando a gente prova a glória de Deus, irmãos, lugar nenhum é melhor. Quando a gente sobe no monte, quando a gente vê a face de Deus, quando a gente vê Deus trabalhando por nós, quando a gente sabe que tem um amigo, irmãos, quando a gente sabe que alguém pode te tocar. Ah, pastora, mas eu não sinto Deus com a mão dele me tocando. Mas o coração ardendo é a presença de Deus na tua vida, é Deus te tocando. O coração queimando,
sedento por mais dele, por mais dele, por mais dele. Eu posso estar em 1000 lugares, como tem um hino que a gente canta, em 1000 lugares diferentes, mas só a presença de Deus completa. Só a presença do Senhor realiza. Só a presença de Deus é que traz aquilo que o mundo não dá. O Espírito Santo, o Senhor deseja que você alcance esse lugar, irmãos. Vamos parar de viver no raso. Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu? Acho que a pergunta mais frequente que Deus ouve no ouvido dele, do ser humano, é essa: quem sou eu? Sabe quem é você? Filho, escolhido, herdeiro, redimido, aquele que tem a oportunidade de ver Deus face a face, aquele que pode estar aqui nessa noite, irmãos, e abrir a boca e Ele ouvir. Esse é você. E muito mais, e muito mais. Não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você foi escolhido por Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou ler de novo. Essa palavra é do Senhor, irmãos. É dele, não é minha. Não foi nenhum escritor famoso que escreveu. Foi o próprio Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu cheguei aqui, eu disse para os meus filhos assim: hoje eu só estou o pó. Travamos uma luta muito grande hoje, muito grande, mas nada pode parar, nada. Eles disseram assim: mãe, você comeu? Falei: não. Falei: vocês comeram? Não. Por isso que eu disse a hora que eu cheguei aqui: hoje nós estamos como uma bateria, como teclado, como esse ventilador, para ser usado. Para ser usado pelo Senhor. O vaso é de barro. A Bíblia não fala que era um vaso de cerâmica, um vaso de louça. Tem um vaso bonito aí, irmã Laine? Um vaso de vidro, um vaso de cristal. Olha ali, tem um vaso de vidro ali, que coisa linda, ó. Deus não fala que era um vaso especial. Ele disse: o vaso é de barro. É de barro, irmãos. Eu tenho um vaso de barro lá no meu jardim de inverno. Um cantinho lá, uma plantinha plantada dentro. Talvez você tenha lá um vaso de barro na tua casa. Você não coloca ele em cima da mesa. Você não coloca ele num lugar de destaque. E Deus fala assim: você é um vaso de barro. Você é o vaso de barro. Porque a glória e a excelência é minha. É minha. É dele. Porque dele,
para Ele e por Ele são todas as coisas. Quando há cura nesse lugar, não é eu que curo você. Quando há um milagre na tua vida, não é eu que faço milagre na tua vida. Não é nenhum pastor. Não é. Porque somos um vaso de barro, pó da terra, misturado com a água do Espírito, vira um vaso. Só que a excelência é dele. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o que precisam? Porque fica esperando do homem. Eu vou na igreja, se a pastora, o pastor me chamar e orar por mim, eu vou ser abençoado. Se fulano falar uma palavra para mim, eu vou ser abençoado. Se eu for chamado na frente para que alguém colocar a mão na minha cabeça, então eu vou ser abençoado. Não espera de homens, irmãos. Não espera. Apresente o vaso ao Senhor, porque a excelência e a glória é dele. Todas as vezes que você entrar numa igreja, seja aqui, seja em outro lugar, não espere do homem. Sabe por que existem muitos crentes correndo de igreja em igreja? Irmãos, olha só. Muitos crentes, olha que vergonha. Muitos crentes. Corre aqui, corre lá, vou ali, vou lá naquela igreja, vou lá. Quem sabe lá eu sou abençoado? Quem sabe? Está buscando de homens. Todos os pastores, ministros, evangelistas são vaso. A glória e a excelência é dele. Se nós quisermos a nossa vida visitada, próspera, abençoada, vou dar uma receita para você. Tem 2: joelho, consagração. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esses dias eu pensava nisso, o dia do arrebatamento da igreja. Um dia as trombetas vão soar e não estão longe, irmãos. Leia Mateus 24. Vai lá para Mateus 24. Não vai demorar para Jesus voltar. Não vai. As trombetas vão soar. E a Bíblia diz que só vai subir os lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Não é aquele que recebeu a unção da igreja com óleo. Não é aquele que recebeu o copo de água jogado na cabeça. Não é aquele que recebeu um manto. Não é aquele que recebeu uma toalhinha ungida. Não. É aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Nós precisamos deixar que o Senhor nos lave. Às vezes eu falo para Deus, Deus pega uma bucha. Lembra da bucha? Quem lembra das buchas de tomar banho? Aquelas de... Hoje tem umas macias no mercado. Eu lembro quando eu era criança e minha mãe trocava aquela bucha, colocava no banheiro e ela dizia, esfrega bem essa perna, esfrega bem esse pé. E doía. E doía até amaciar aquela bucha. Quem é dessa época, daquelas buchas doídas? Às vezes a gente tomava banho e uma mãe falava assim, volta que você não tomou banho direito. Ai, Jesus, tem que esfregar de novo com aquela bucha doída. Às vezes eu falo para Deus, Deus, pega aquela bucha lá, Senhor. Molha no teu sangue, esfrega em mim, para que eu seja melhor. Para que eu possa ser melhor.
Convido você a se colocar em pé. Talvez, irmãos, você anda um pouco resistente com a glória de Deus. Sabe uma coisa que o inimigo gosta de fazer? Cansar o cristão de orar. Cansar o cristão de ler a Bíblia. Deixa eu ver aqui quem é verdadeiro. Quantos aqui já sentiram cansaço de ler a Bíblia? Ó, minha mão está bem alta aqui. Já sentiram cansaço por orar? Já sentiram cansaço de vir na igreja? Você fala assim, hoje eu não estou afim. Então nós somos humanos. Nós somos iguais. Só que tem uma coisa, quando a gente vem aqui, a gente mostra quem a gente é para o Senhor. Fala, Deus, eu estou vazio. Hoje eu estou pó só, Senhor. Eu estou como uma casca oca. Me enche. Me enche. Aí Deus olha para você e para mim e fala assim, tá do jeitinho que eu gosto. Tem tanto espaço para encher. Tá do jeitinho que eu quero. Porque a glória, a excelência e a grandeza dentro de mim e dentro de você é dele. É dele. É para ele. É para exaltar o nome dele. Não é para nós sairmos daqui. Se o Senhor te der um carro, não é para você sair daqui atropelando quem está na frente para dizer, opa, meu carrão. Se Deus te der um trabalho bom, não é para você sair daqui e falar, tá vendo? Deus ama eu mais do que você. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que conquista é porque trabalha. Mas eu trabalho também, ele trabalha mais. Aquele que estuda e se forma é porque estudou, se esforçou, foi lá, pagou o preço. Tudo tem o seu preço. Na vida cristã, você quer ser assim com Deus? Quantos aqui quer ser assim com Deus? Intiminho do Pai. Sabe, intiminho, irmãos. Tem gente que não quer. Quem quer, levante a sua mão. Quem quer ser íntimo de Deus? Quando Deus for fazer algo aqui, falar para você, irmãos, Deus fala. Tem um preço. Mas Jesus pagou o preço da cruz do Calvário. É verdade. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele abriu uma porta para mim e para você entrar. A gente precisa entrar nela. E em todo tempo Deus fala assim, tem que orar, jejuar, meditar na lei do Senhor, né, pastor Pedro? Quando o pastor Pedro foi chamado para ser pastor, fala, pronto, o pastor já é pastor, agora não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais jejuar. É assim, pastor Pedro? Triplica. O pastor Pedro arrumou outra frase. Eu falo para os irmãos de quarta-feira que dobrar a oração, né? Eu não sei se existe dobrar a oração. Então triplica. O pastor Pedro dobra lá em 3. Quer ir mais fundo? Busque mais.